Quero neste momento cumprimentar os nossos irmãos, os nossos amigos com a paz do Senhor. É um prazer, uma alegria poder trazer nessa oportunidade mais uma palavra de fé, de amor e de esperança. Neste canal, Cristo é a Esperança, transformando vidas pelo poder de Deus. Hoje gostaria de trazer uma palavra baseada em uma mulher e a sua fé. Uma mulher e a sua fé. Quero nesse momento também já homenagear todas as mulheres e esta palavra sirva de reflexão dessa atitude dessa mulher e especial para o Dia Internacional da Mulher. Mas eu gostaria de me dirigir a todos que possam estar assistindo neste momento essa palavra de reflexão. A Bíblia nos traz um texto no livro de Josué, no capítulo 2 e o versículo 1, quando nós temos a história de Israel, quando narra o versículo 1, e Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Josué, capítulo 2, versículo 1. Gostaria de estar meditando exatamente na atitude desta mulher, uma mulher de fé, e a qual a história de Israel narra. Nós encontramos a história de Israel no seu início, a partir do momento que Moisés é chamado por Deus para retirar o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, dar a condição da promessa em que ele havia dito a Abraão. Deus havia dado como promessa a Abraão de que os seus descendentes, os descendentes de Abraão, possuiria uma terra, e essa terra era muito boa. Então, passa-se os anos. Moisés, então, como nomeado do líder, para retirar o povo do Egito e possuir a terra que Deus havia determinado. Moisés, 40 anos, ele continua trabalhando, mas não consegue entrar na terra. Os seus anos se acabam e inicia o período do líder Josué. Josué é sucessor de Moisés. Logo, no capítulo 1 do livro de Josué, encontramos a história de Israel, quando o Senhor fala a Josué, dizendo que Moisés havia sido morto e agora Josué seria, então, aquele que deveria, com esforço, com determinação, conduzir o povo à entrada na terra prometida. Então, é exatamente nesse período histórico que vem acontecer a história narrada no capítulo 2 do livro de Josué. Então, você que está com a sua Bíblia e queira meditar comigo, nesta mulher que tem uma atitude de fé muito importante, tirarmos lições preciosas desta mulher. Eu vejo quando Raabe é mencionada 8 vezes na Bíblia. Em 5 delas, ela é narrada como a mulher prostituta. Raabe, seria difícil imaginar que uma prostituta cananita, moradora da cidade de Jericó, se tornaria membro do povo de Deus e, ainda mais, ancestral do Messias. Raabe teve contato com
os dois espias, os espiões, que foram a Israel a mando de Josué por volta do ano de 1405 a.C., no final dos 40 anos de peregrinação do povo de Deus rumo a Canaã. Ela, ao longo desses 4 décadas, dos 40 anos, ela ouviu muitos relatos da história, ouviram os relatos do poder de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos israelitas, e como é que ele trouxe juízo sobre os egípcios e seus deuses. Isso nós encontramos no livro de Josué, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, está essa história em que eu ministro nesta manhã. Raabe, uma heroína na fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, vida de pecados, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Com certeza, as manifestações poderosas do Deus dos israelitas causaram profundo impacto na mente dessa mulher, de Raabe. Esse impacto causado na mente desta mulher, dessa prostituta, mesmo no pecado, a sua mente ainda estava sensível à voz de Deus, estava sensível à influência do Espírito Santo, ao reconhecer que o Deus dos israelitas, o Deus deste povo de Israel, era diferente dos demais deuses. Raabe, ela testemunhou aos espiões. Ela disse para aqueles 2 espiões, quando estiveram ali, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Observe o que está escrito em Josué capítulo 2, versículo 11. É o que ela está dizendo. Ele é Senhor no céu e na terra. Isso deixa-nos sensibilizado de como esta mulher estava observando o plano de Deus estabelecido através dos israelitas. Agora, ao observar, quem sabe, aos 40 anos de história de Israel, esta mulher está observando que esse povo acampado próximo à cidade de Jericó, ou por que não dizer, para tomar posse dessas cidades que estavam então no plano de Deus, ela estava certa de que esse povo era um povo que servia a um Deus vivo. É um Deus que não era como os deuses das nações, mas este agia de forma a trazer benevolências a este povo, ao povo de Israel. Esta mulher, provavelmente, Raabe, deve ter pensado em deixar a sua vida promíscua, deixar a vida de ser uma mulher prostituta, quando vendo o testemunho do povo de Israel. Então ela usou a fé para mudar de vida. E essa oportunidade chegou quando foi visitada pelos espiões de Israel, os israelitas. Os 2 homens que chegaram ali. Então ela escondeu esses homens em sua casa. Esta mulher que estava aí montou uma estratégia para que pudesse ela também ser livre. Ela estava crendo no Deus que era Deus no céu e Deus na terra. Ela estava vendo a história do povo de Israel, contemplando a história de Israel. E de longe, quem sabe, observando o que Deus fazia. Porque toda essa história repercutiu nas nações vizinhas. 40 anos Deus sustentando a nação de Israel, e que não era poucas pessoas, não era pouca gente.
fazendo milagres, estratégias, curas. Esse povo de Israel vivia a proteção divina. Eles contemplavam a bênção de Deus de manhã e à tarde. O alimento que chegaria a eles como provisão de manhã, como o maná que Deus os sustentou, conforme a Bíblia descreve. 40 anos nesse deserto, Deus estava alimentando este povo, dando a eles a sua proteção, a sua graça, a sua misericórdia. E o que me chama a atenção é esta mulher, a sua fé, que estava já cheia de fé. Ela estava crendo que o Deus de Israel era o Deus que estava em cima no céu e embaixo na terra. Esta mulher então cria, monta uma estratégia. E ela esconde os espias, porque, como você vê registrado no livro de Josué, no capítulo 2, que nós mencionamos, todo esse capítulo narra essa história de que esta mulher monta a estratégia. Os dois homens, os dois espias, foram vistos ali na cidade pelas pessoas e reconheceram esses homens como israelitas. E esta mulher, na estratégia que ela monta, ela esconde, porque isso chegou aos ouvidos do rei da cidade de Jericó, e que estavam ali os espias israelitas. Então esta mulher monta essa estratégia de guardá-los, de escondê-los no eirado da sua casa, ali, até que aqueles homens que chegou à sua casa perguntando desses visitantes, pôde sair. E nós vemos que esta mulher, quando ali menciona para esses homens que eles deveriam estar guardados, que o rei procurava matá-los, quem sabe prendê-los. Alguns atêm que a mentira de Raabe foi um pecado. E eu concordo, todavia, esse pecado, essa mentira de Raabe, de ter dito que os homens já tinham saído, é uma fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Ela estava admirada pelo poder de Deus, todavia ainda não conhecia os princípios do Senhor. Deus abençoou Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e pela sua fé. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. Deus não nos olha como os nossos defeitos, mas sim como aquilo que nós temos para fazer melhor para Ele. Eu acostumo dizer que Deus não tem o seu passado, não quer ver o seu passado, mas investe em você para ver o seu futuro. Ele acredita no futuro das pessoas. Deus é o maior investidor. Então eu vejo que Deus investiu na fé desta mulher em proteger aqueles homens, porque era certo de que Deus já havia dado aquela terra. Josué envia esses dois espias. Isso foi semelhante quando lá na época, 40 anos atrás, Moisés a enviou ali os espias também, 12 espias. Moisés havia olhado, mandado eles olhar a terra, e os 12 homens foram ver esta mesma terra, a terra de Canaã. E eles voltaram, 10 homens voltaram sem fé. Somente 2 homens voltaram na ocasião
em Moisés com fé, ao ponto de acalmar a multidão e dizer que era boa a terra. Agora se repete com a liderança de Josué, 40 anos depois. E eu vejo que o Senhor sempre investe em nossas vidas. O Senhor não nos destrói por nossos erros, pelos nossos pecados, mas corrige com sua palavra abençoadora, com a sua bênção. Ele vem e nos abençoa e diz: vai, não proceda mais assim, não peques mais. É o caso que Jesus falou para aquela mulher que estava em pecado e disse: vai e não peques mais. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. E as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Isso que a misericórdia do Senhor venha nos alcançar. No capítulo 2, no versículo 6 ao versículo 11, esta mulher, Raabe, ela tem um momento, depois que os homens saíram, que estavam procurando pelos espias, depois de ter feito a pergunta para ela, veja bem, os senhores, no versículo 6, ela afirma algo interessante, porque depois que aqueles que estavam procurando os espias tinham saído embora, e a Bíblia diz, versículo 6, porém, ela os tinha feito subir ao eirato e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o eirato. E foram-se aqueles homens, após eles, pelo caminho do Jordão até os vales, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, observe os senhores, esta mulher, depois que os homens saíram, antes que os dois espias dormissem, ela subiu lá no eirado e disse a eles: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e o pavor de vós caiu sobre nós. E todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido, olha só o que ela disse, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amoreus, a Sion e a Og, que está além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh, meu amigo, meu irmão, como que era a fé desta mulher, já pelos testemunhos que outrora já estavam ouvindo falar, que Deus estava abençoando, que Deus estava fazendo. Ela está dizendo que todos os habitantes estavam tremendos. Jericó estava como em estado de sítio, temendo o povo, a nação de Israel, que Deus já havia dado aquela terra. E esta mulher, crendo, ela estava agora com os homens ali de Israel. Os dois espias foram parar nesta casa por providência de Deus. Eu quero chamar a sua atenção. Deus conhece aquilo que pensamos.
Deus já tinha visto a mulher, a intenção do coração de Raabe. Deus já sabia, a história desta mulher seria mudada. E por isso, os espias vão até esta mulher. Quem sabe, dentro daquela ansiedade que estava de pertencer ao povo, pertencer a esta nação de Israel, ela não tinha muitas informações como fazer, qual era a lei deste povo. Todavia, ela só tinha uma coisa: Deus é com este povo, Deus abençoa este povo, Deus trabalha neste povo. E a fé de Raabe fez com que elas pudessem ter ali algo importante, a redenção de Raabe demonstrada num fio de escarlate, um fio vermelho. Olha, observe, meu amigo, como que Deus faz. A história de Raabe prefigura um projeto divino. A história de Raabe. É muito importante eu meditar com você, porque a figura que dá o resgate para a família de Raabe, a figura é a mesma. A tipologia usada há 40 anos passados, Moisés havia feito algo que também prefigurava a saída do povo de Deus do Egito. Agora é a vez de Josué. Então a história de Raabe faz parte do projeto divino que se revelaria séculos depois. Como assim? Se revelaria com o seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus Cristo. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa, no dia da invasão em que a forte muralha de Jericó caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Aquele fio de escarlate estava tipificando a salvação. Assim como na saída do Egito, foi o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte. 40 anos depois, Deus olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias. Inspirou eles a darem um símbolo, a usarem um símbolo da redenção da família de Raabe, um fio vermelho, um fio de escarlate. Olha como é precioso o que Deus vai controlando a história para cumprir a sua palavra. Em Êxodo capítulo 12, versículo 22 a seguir, diz assim: então tomai um molho de sopo e mergulhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e as ambas ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Assim foi a marca, meu irmão, meu amigo, daquela noite que houve a praga no Egito, para que o povo de Deus saísse do Egito na liderança de Moisés. Deus enviou ali que as casas do povo de Deus houvesse uma marca
que houvesse o sangue do cordeiro aspargido nos umbrais daquelas portas. Aquele sangue do cordeiro que eles iam comer como memorial, como memória, como símbolo que a escravidão nunca mais. Eles estariam então agora celebrando o que foi instituído como a Páscoa do Senhor. E que nós lemos aqui parte, falamos em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 22. Então, quando a 10ª praga estava para vir para o povo do Egito, somente os israelitas tinham a proteção divina, porque Deus havia dito àquele povo, a Moisés, que eles deveriam, na tarde daquele dia, imolar o cordeiro e colher o sangue na bacia. E à tarde, à noitezinha, pintar, passar o sangue sobre os umbrais, sobre os portais da casa, da porta. Aquele sangue, 40 anos depois, ele é repetido para o livramento agora de Raabe. O sangue, através de Moisés, Deus fez o símbolo do Cordeiro Pascual. O cordão de escarlate usado na entrada da terra prometida após a primeira cidade a ser invadida pelo povo de Israel. Deus fez com que os espias fossem inspirados e deixassem uma marca de um cordão de escarlate vermelho ali que ficasse visível, porque seria a marca de que todos aqueles integrantes da família de Raabe que estivessem na casa, os seus pais, aqueles a qual ela queria que fossem salvos, libertos da morte, deveriam estar na casa o dia que as muralhas de Jericó caíram. Era a forma de estar protegida, porque quando o exército israelita, quando o povo israelita entra na cidade, já estavam avisados que a casa que tivesse o cordão vermelho não entrasse, não destruísse esta casa, porque esta casa tinha um pacto que os espias haviam feito, e esse cordão de escarlate era a forma de livramento para esta mulher que havia usado a fé, havia já testemunhado do milagre, da bênção de Deus, sem mesmo ainda conhecer o dono, o Deus da bênção. O Senhor estava a cada episódio da história do povo hebreu, apontando para o momento. Tudo isso nós encontramos em que seu Filho, Jesus Cristo, desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz. Isso trazendo salvação. É o que encontramos em João 3,16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então a história de Raabe não termina com a tomada de Jericó. Não. A história de Raabe prossegue, porque elas são poupadas, a família foram poupados do extermínio, levado a efeitos pelos israelitas. Aconteceu algo inimaginável. Você não imagina. Raabe
ela casou-se com um destacado descendente da tribo de Judá, um homem chamado Salmão. E quando Raabe casa com Salmão, Salmão gerou de Raabe um filho chamado Boaz. Boaz casou-se com uma moabita chamada Rute. E esta Rute gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Observa isso em Mateus, no capítulo 1, versículos 5 e 6. E quando chegamos à descendência de Davi, nós encontramos que da descendência de Davi nasceu o Messias prometido. Mateus, você encontra registrado, capítulo 1, versículo 16. Então, o que é importante destacar é que esta mulher passou pela sua fé, passou a pertencer à genealogia de Jesus. Sua ação é tão magnífica que conferiu os status de uma mulher, de ser heroína da fé. Está registrado em Hebreus 11, 31. O que teria feito com que Raabe deixasse a prostituição, se casasse com um importante membro da família de Judá e se tornasse ancestral do Messias? O autor aos Hebreus responde, diz assim: pela fé, capítulo 11 dos Hebreus, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com seus desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Sabe por que ela não foi destruída? Porque usou a fé, Hebreus 11 e 31. Foi a fé no Deus dos israelitas, o Deus verdadeiro, que fez com que uma meretriz se tornasse uma filha de Deus. Não uma fé apenas teórica, mas a do tipo que se entrega a Deus e deixa que Ele guie a sua vida. Meu amigo, minha amiga, se houve possibilidade de mudança de vida para uma pagã prostituta, certamente há possibilidade para cada pessoa que crê em Deus e a Ele se entrega de todo o coração, assim como fez Raabe. É dito que a fé remove montanhas. É dito que a fé faz milagres. Para Raabe significou a remoção de seus muitos pecados. Purificou os seus pecados. Essa fé fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus, dentre as quais a promiscuidade, a mentira, e uma nova oportunidade para começar uma vida nova. Quem sabe eu falo com você que também crê na palavra de Deus e quer uma mudança. A fé em Deus e no seu poder mudou a vida dessa cananita. Uma cananita, pagã, prostituta. É o mesmo que pode acontecer comigo, com você, conosco, na luta contra os nossos defeitos de caráter. Muitas vezes somos defeituosos. O lema de Raabe bem poderia ser, ela poderia dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Meu amigo, minha amiga, o que basta para você é crer num Deus todo-poderoso, aquele que pode mudar a sua vida. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha o que está registrado em João 1 e 7. 1 João 1 e 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus veio para libertar todos aqueles que creem naquilo que ele pode fazer. João, antes de batizar, Jesus disse, em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem sabe essa história de Raabe pode ser a tua história. Mas é preciso crer, é preciso ter uma fé ao ponto de ver a mudança na sua vida. Esta mulher, ela mudou a sua história, primeiro crendo naquilo que o Senhor podia fazer. E depois, andando com Deus, andando com esta família maravilhosa, Deus abençoa a sua vida de tal maneira, ela deixa a sua vida promíscua, de pecado, e vive uma vida de santidade, de santificação. Muitos poderiam não entender, mas ali estava já manifesta a graça de Deus, e em Raabe ela está demonstrando como eu e você pode pertencer à família de Deus. Como assim pertencer à família do Senhor? Nós dizemos entregar a sua vida ao Senhor, confiar no Senhor, e Ele mudará a sua vida. Eu quero orar por você, eu quero que você pense. Raabe é o tipo da pessoa que quer e que aceita Jesus como Salvador da sua vida. E o sangue de Jesus, em símbolo do Cordeiro Pascual, assim como o fio de escarlate, pode purificar os seus pecados e fazer membro desta família de Deus. Querido Deus e Pai, neste momento, eu quero, Senhor, crer que a Tua palavra vem direto ao encontro do meu irmão, do meu amigo, da minha amiga. Pai, continua trabalhando de forma especial em cada coração, e especialmente na mente, Senhor. Que esta palavra tenha seu encontro neste coração, desta pessoa que quer mudar, que quer uma mudança, que quer um encontro pessoal contigo, e que a partir deste momento está entregando a sua vida ao teu santo e precioso nome. Meu Senhor, trabalhe agora, em nome de Jesus, dá a libertação da tua bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, chegamos ao término. Queremos agradecer aqui a sua preciosa atenção. Quero mandar aqui um grande abraço a todos e que posso prometer voltar no nosso próximo momento com Deus para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia na paz do Senhor. Deus abençoe.